Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária. Por Ana Mónica, Ana Oliveira, a Amélia já nos abandonou. mas deve estar por aí. Sim. Olá! Olá! Mais uma vez! Hoje vamos falar de uma autora que já era para termos abordado antes, não é? Logo no primeiro ano, logo nos primeiros meses do podcast. Então, vamos falar de Virginia Woolf. Para quem não conhece, foi uma grande escritora da literatura britânica. Exato. Romancista britânica. Exatamente. Mas é curioso porque nós já éramos para a ter abordado e tenho a ideia que chegámos a colocar uma story com 2 livros dela, Sim. uma coisa assim, e várias pessoas reagiram a dizer que gostavam muito De Virginia Woolf. da Virginia Woolf. Sim. Olha, eu sinceramente li 2 obras, já li 3, mas no entanto, antes desta, li As Ondas e o Mr. Dalloway. Uhum. E tenho-te a dizer que não fiquei fã. Tu disseste-me isso na altura Nada e eu fã. fiquei, e então depois acabámos por não avançar. Mas nós hoje vamos juntar aqui conteúdos de 2 livros diferentes. Sim, O que tu leste foi, Um Quarto Só Seu. e o que eu li é uma biografia da Virginia Woolf, de Werner Waldman. Nunca ouvi falar disso. Isto faz parte de uma coleção de biografias, são umas 9 talvez, e achei interessante porque se os livros dela já podem não ser fáceis de compreender, a biografia vem-nos ajudar imenso a perceber que pessoa ela era, o que é que passava enquanto escrevia as obras, o que é que passou antes de escrever. Como dizias, ela era uma romancista britânica, nasceu em Londres em 1882. Há tantos aninhos. Sim. E escreveu obras, como tu estavas a dizer, como As Ondas, Um Quarto Só Seu, que na altura se designava por Um Quarto que Seja Seu, Orlando e Mrs. Dalloway, que estavas a No dizer. Farol, acho eu. Entre outros, sim, há outros vários. Que eu depois irei referir mais à frente, que foi um que me chamou bastante a atenção e acho que vamos querer abordar, que se chama Os Três Guinéus, e depois já explico porquê. Eu li então Um Quarto Só Seu, mas Um Quarto Só Seu não é aquele livro romance. Uhum. Basicamente é um ensaio literário. E fala sobre o papel das mulheres na literatura Uhum. e a nível social. Uhum. Chamou-me muita atenção. Para já foi, como eu já tinha referido, que li As Ondas e o Mr. Dalloway e não fiquei fã. Achei 2 romances um pouco abstratos, em que tive que voltar páginas atrás porque não estava a perceber a história. Sim. Ou foi da fase que eu li, Ou da própria escrita, ou da não é? própria escrita, porque Virginia Woolf não tem uma escrita fácil. Não tem. Ah, Nem a escrita é fácil e eu fiquei a saber que ela própria não era fácil, ou seja, não é Não. questão de ser fácil ou não. Ela própria tanto estava bem como não estava bem, ela adoecia com muita frequência. E ela era muito instável a nível Sim, psicológico. ela ia literalmente à cama e Sim. estamos a falar numa altura ainda em antes de 1900, tanto que na biografia até refere que os livros dela eram potenciais para análise de psiquiatras, Sim. para se avaliar e se desenvolver a partir dos comportamentos Sim, dela. E que aborda o seu mundo normal e psicótico, ou seja, quase como se ela estivesse sempre Em estado psicótico. em picos, não é? E digo-te uma coisa, aqui Um Livro Só Seu foi o livro mais lúcido que eu li dela. Pois, porque em 3, não é? É Sim. bom conseguir Sim, tirar fazer essa sim, conclusão. sim. Porque
que é que consiste este ensaio? Um quarto só seu. E porquê a expressão um quarto só seu? As mulheres na altura da Virgínia não tinham, e antes não tinham uma vida facilitada, como todos sabemos. Uhum. E então ela aborda aqui muito a Jane Austen, a George Eliot, as irmãs Brontë, por terem cobrado então aquele molde dos papéis femininos tradicionais. No entanto, para além de terem quebrado estes moldes, acabaram por nunca se vingar, porque escreveram todas em forma de pseudónimo, Uhum. nunca assumiram o nome verdadeiro delas, Uhum. todas escreviam em zonas da casa onde estavam sozinhas, o sótão, a garagem, o armazém da fruta, porque uma mulher não podia escrever, não tinha um quarto só seu para Uhum. escrever. Uhum. A mulher escrevia na sala de estar, onde estivesse visível a toda a gente, onde não importava se havia barulho do piano, se barulho de conversas paralelas, porque se ela queria escrever, escrevia ali. Isso explica muita coisa. Sim. Eu acho que posso ir enquadrando aqui Podes, podes, de podes, acordo com a podes. história dela. Logo, uma das notas que eu retirei logo, quase a primeira, era isso mesmo, a procura incessante pela independência da mulher. E falava nisso mesmo. Primeiro, ela vivia numa casa com três famílias, portanto, era uma casa enorme, com um monte de gente, ou seja, lá está. Ela, Acabava por não ter a sua privacidade, não teve acesso propriamente a formação escolar, não era adequado à sua família, pois não. embora não fosse uma família pobre, Sim, mas a aprendizagem que ela teve e o que acontecia na altura era que tinham aulas em casa. E que aulas é que ela tinha? Teve de desenho, canto, música, dança, equitação e comportamento em sociedade. sim, Portanto, sim. não teve Formação em literatura. formação em literatura, sim. E o que é que aconteceu a estas escritoras que eu referi? Estas escritoras acabaram por vender os seus direitos e nunca, nunca tiveram Esse este reconhecimento, não é? reconhecimento por parte da população em geral. E depois há aqui uma comparação enorme com os escritores da atualidade, posso referir aqui o Lev Tolstói. Era a diferença entre ser homem e ser mulher. Uhum, Um homem podia ter um quarto, um escritório, um sítio completamente resguardado para se poder concentrar, para uhum. poder organizar as ideias, para ter silêncio, para poder raciocinar. Mas a mulher não. Sim, completamente. Tanto que ela sempre foi muito isolada nesta fase de crescimento, nunca teve grande, ou seja, ela não passava muito tempo com a mãe sequer, Sim, talvez por ser realmente uma casa muito movimentada, com muitas pessoas, ela tinha mais irmãos, hum, talvez por isso, não sei, acabava por se recolher imenso e pronto, ter períodos de isolamento e de solidão e ao mesmo tempo era uma mulher hipersensível e vivia como uma psicose esquizofrénica que mais tarde se entende que poderia realmente ser essa o seu diagnóstico, mas que lá está, não havia exames que o que definissem. provassem Sim. exatamente. E então, durante este tempo em que ela é ainda mais jovem e que está em casa com os seus familiares, hum, há uma altura em que o pai lhe dá acesso à biblioteca do pai, e a partir daí ela devorava livros e ela tinha muito receio da opinião dos outros Sim, a e ela opinião não queria alheia, sim. que a considerassem uma ignorante, então ela devorava literalmente os livros, porque depois havia aqueles eventos sociais, não é? Em que, se bem que o objetivo não era esse de ser inteligente, culto ou Não, não, o objetivo e a prioridade era que fosse uma mulher casada. certo, e que soubesse comportar em sociedade, não é? Sim, Esse para que é que servia os talheres todos da mesa, sim, os sim. diferentes pratos, o local do guardanapo e por aí em diante. Se o vestido tinha sido costurado por uma das melhores costureiras da cidade, sim, estes eram os objetivos Sim, de uma mulher nestes tempos. já agora deixa-me, agora que falas em vestidos, há uma situação engraçada, em que num desses eventos sociais
ela própria costurou o seu vestido. Então fez um vestido verde para ir a esse evento. E um meio-irmão, que era o George, um meio-irmão, quando a viu no evento, fez um olhar completamente reprovador e do género, vais tirar isso e é já. Oh, vai-te E ela, embora. e ela nem sequer contestou, foi a casa, trocou de roupa e ela tinha costurado o O seu vestido. vestido. Sim, por isso há situações interessantes, porque ela queria ir à sua vontade, ao seu gosto, mas foi reprovada Sim. e vai já tirar isso e nem negociamos. Olha, ela começou aqui este ensaio e utilizou aquele caso hipotético da talentosa, mas muito pouco instruída, a irmã de Shakespeare, que suicida-se Uhum. porque foi desencorajada a seguir qualquer caminho profissional que não fosse o trabalho doméstico. E isto era o dia a dia do cotidiano de uma mulher nesta Uhum. altura. Sim, Estas mulheres viviam exclusivamente para tomar conta de casa, para ter filhos, não tinham voz, não tinham opinião, além disso, não podiam ter. Porque uma mulher que tivesse voz e opinião era uma mulher que já estava censurada pela sociedade. sim, completamente. E sabes que lá está, ela defendia o feminismo e Acho que foi a primeira impulsionadora do feminismo. Acho que foi a primeira escritora que afirmou aqui vários, não foi, vários direitos de mulher, eh, sim, das primeiras defensoras sim, da mulher. aquele livro que eu te falava há pouco, Os Três Guinéus, é um livro que eu fiquei com muita vontade de ler porque aborda isso mesmo, as explorações operárias, a falta de formação das mulheres, a escravatura, os Pois, salários, o movimento feminista e o fascismo. Fiquei com imensa vontade de ler esse livro. Hum, Esta autora, embora depois acabe por ter sucesso, não teve um fim feliz, não, não. que não vamos pormenorizar, mas chegou a ser abusada por aquele meio-irmão, chegou a declarar que se sentia atraída por mulheres, o homem com quem casou, não lhe dizia nada, mas foram felizes toda a vida porque foram bons companheiros e bons amigos, e ela não sentia mais nada além disso, e ele foi um marido que era o primeiro a fazer-lhe rotinas diariamente para conseguir que ela estivesse bem Ok, psicologicamente, para porque ela, estabilizar. para estabilizar, Sim. estabilizar, Sim, sim, sim. sim, percebi o Não, oposto, não, não, para estabilizar. porque ela, só o facto dela começar a escrever um livro e pensar no que é que iam achar, iam gozar do que eu escrevi, Já ela era o suficiente. psicologicamente ia abaixo, sim. Portanto, ela esteve em várias casas se possa considerar de repouso, hum, em que depois acabava por ter algum equilíbrio, voltava à sua vida normal, mas sempre que havia assim uma altura mais agitada que exigisse dela, hum, Ali abaixo. portanto, é perceptível como é que nesses livros que tu já abordaste há tantos altos e baixos. Sim. Porque depois há aquela ansiedade, tenho que terminar o livro, tenho que terminar o livro. Depois há E aquelas aquilo depois é uma quebras. espiral de confusão enorme, Sim, porque tu acabas por não perceber o que é que ela quer transmitir. sim. Por Olha, eu isso. fiquei zonza, eu fiquei mesmo zonza. Eu acho que na altura comentei contigo que tu disseste assim, vamos abordar e eu não. Pois. Não. Mas ao mesmo tempo fiquei com pena, não é? Porque, mas tu disseste isso, e eu, ok, então não é a altura. Mas foi bom agora eu ter pegado numa biografia e tu no outro livro dela Sim, para sim, sim. percebermos aqui muita coisa, porque além E de para tudo, conhecermos, sim, conhecermos a vida dela e o que ela passou e a razão, sim, porque a razão que a motivava a sim. ser tão instável Eu nas suas fiquei, eu obras. fiquei muito cativada quando eu terminei o livro, assim, quero ler mais. Porque além de tudo o que nós já falámos aqui, do que ela passava, ela perdeu a mãe, na altura ainda quando era nova, o seu pai, ou seja, ela já não tinha grande ligação com a mãe, não é? Grande proximidade. O seu pai culpava-se imenso, chorava, chorava, chorava quando a mãe faleceu, e tornava-se de certa forma Uma revolta, revoltado, sim. sim, mesmo com quem estava à volta dele. Depois, entretanto, adoeceu, tiveram que ficar sempre a cuidar dele. Por isso há aqui várias situações, mas houve
houve um passo depois interessante dela e do marido, porque o marido também escrevia, mais na área política, e adquiriram uma prensa para editarem e lançarem as próprias obras. E eles chegaram a criar, a lançar obras vindas da Rússia, nomeadamente do Chekhov, de Tolstói, como falavas há pouco, de Dostoiévski, do Sigmund Freud, entre outros autores depois americanos, ou seja, acabaram por ter ali Sim, sim, sim. uma atividade, não é? A partir dessa prensa. Ou seja, foi um negócio que nasceu pequenino, e que depois conseguiram ter ali Lucro, uma fonte de rendimento, rendimento, sim. exato. Ela aborda muito, tanto que ela vai à própria estante quando está a falar, por exemplo, do orgulho e preconceito, Sim. da sensibilidade e bom senso, da Jane Eyre, do mundo dos vendavais. Hum, Ela vai à prateleira uhum, e tira o livro e lê-nos excertos, neste caso escreve, ok, excertos desses livros, os excertos mais marcantes. ok. Portanto, olha, fiquei com vontade de os ler a todos. Uhum, A todos. E depois faz então a tal comparação com os escritores masculinos. Portanto, basicamente este livro é um manifesto feminista. E podemos concluir aqui que ela estava num dia bom quando escreveu. Sabes Este que livro. ela dava para. Ela deu palestras tanto em Cambridge como em New Hampton, porque foram as primeiras instituições académicas que, a partir de 1928, permitiram a matrícula de estudantes, mulheres. Porque Pois, até isto era condicionado às sim. mulheres. E mesmo a partir de 1928, o número de mulheres estudantes era um número pequeníssimo. Uhum. Porque lá está, a mulher não, não foi feita para ser inteligente e para estudar, não Sim, é? sim. Era feita para para casar e para ter vida de casa. Exatamente. Ponto. Ela argumenta então que uma mulher precisa do seu próprio quarto e independência financeira para escrever. Exatamente. Basicamente, este um quarto só seu é a metáfora da vida. Que a mulher precisa de um mundo e precisa da sua independência para viver, não tem que depender de ninguém, não é? Sim, sem dúvida. Tanto que ela, quando casou com o marido, ele também não tinha propriamente rendimento, por isso tiveram que se fazer à vida, tiveram que arranjar fonte de rendimento e conseguiram. Mas estavas a falar disso, que ela abria os livros e lia excertos, e nesta biografia passa-se exatamente isto. O autor escreve e fala sobre ela e depois coloca mesmo frases Da que ela própria. disse. Então, uma delas, logo a primeira que eu coloquei, que eu anotei, diz, que é uma escrita mesmo dela. Reparei quando se expunham coisas em que se pensava ou se dizia algo que saía das conversas generalizadas, ficava-se com os dois pés enterrados. E isto era no contexto dos eventos Uhum. sociais. Hum, ela, por acaso, tem várias frases que são mesmo, como se costuma dizer, na mousse. Virgínia tinha de escrever para poder existir, para, dito de uma forma banal, suportar a vida. Porque ela, enquanto escrevia, é Não como. pensava em mais Sim. nada. Mas sabes que há um livro, que não é esse que tu leste, mas há um livro em que ela basicamente fala da vida dela e simplesmente mudou os nomes dos A autores. sério. Sim, sim. E depois diz frases do género: Eu sei que tenho de continuar a andar sobre brasas até ao fim da vida. Mesmo. Fogo. Bum. Eu estou em sofrimento constantemente até ao fim da vida. Sim. Basicamente é isto que ela está a dizer. Então, noutra parte em que o autor diz que a Virgínia queria escrever sobre o que conhecia e sentia e não sobre coisas que se inventam. E ela diz: é precisamente esse o erro da literatura que acho tão grave e indesculpável. Refiro-me às pessoas que chafurdam nas emoções sem as compreenderem. Fogo, Era muito pesado. Era fogo. muito pesado. Ela tinha uma alma muito negra. Ela tinha mesmo uma alma muito negra. Coisas negras não. É Ah, fim de semana. não, mas Mas eu. deixa as coisas negras para A Virginia segundas-feiras. Woolf cativou-me. Cativou-te. Cativou-me. Porque é que as mulheres são
muito mais interessantes para os homens do que os homens para as mulheres. Isso é tão fácil de dizer, não é? Esta não é propriamente negra, não é? Não. E é curioso, porque ela interessava-se também por mulheres. Sim, sim. É curioso ela dizer Sim. isto, ou seja, como se nunca tivesse Sim, isso é uma evidência. mudado a opinião, sim. Ela foi muito reprimida. Isto já numa fase mais para o final da biografia, hum, o autor diz: a guerra não acabaria mediante a obediência das mulheres. E ela diz: mas enquanto descobrimos novas palavras e inventamos novos métodos, Virgínia não quer a integração da mulher na sociedade dos homens. As mulheres devem colaborar para o mesmo objetivo, solidárias e unidas, junto da sociedade dos homens. Respondemos pelos direitos de todos os homens e mulheres, ao respeito dos grandes princípios de justiça, igualdade e liberdade sobre a sua pessoa. Palmas para a Virgínia. Queres mais? Se quiseres continuar. Ainda tenho o último. Esta última parte estava então enquadrada no livro que eu te falava mais ao início, Os Três Guinéus, que abordava todo este mundo da exploração das operárias nas fábricas de munições, a escravatura, a questão dos salários. Por isso fiquei com muita vontade de ler estes três Guinéus. Acho que Sim, vamos abordar para breve. vamos querer procurar por esta obra, tanto que nem conhecida era. Gostaste? Gostei bastante. Ficaste a conhecer mais factos da Virginia Woolf? Fiquei. Sim? Sim. E gostei imenso de ler este ensaio. Boa. Como eu digo, é um ensaio perfeitamente lúcido e é muito curioso como é que já ela, nesta altura, tinha uma visão tão à frente. Mas gostei. Sim. E talvez ela, quando não estava bem psicologicamente, ela costumava dizer que ela tinha um distúrbio mental, não é? E ela começava por ter muitas dores de cabeça, ouvia vozes, portanto, não sei se podem ser assim considerados episódios de delírio, mas é incrível como é que uma pessoa que não está totalmente equilibrada a 100%, Sim. que depois tem obras destas, não é? Mesmo. Porque ela própria dizia, ela tinha dores de cabeça que não queria acabar, queria escrever e não conseguia. Por isso eu Ela creio que bloqueava. isso tenha Sim, isso eram refletido ataques. nessas obras. Sim, Ataques psicóticos. sim, Episódios psicóticos. precisamente, sim. Esperamos que tenham gostado. Deem-nos a vossa opinião. O que é que acharam dos livros que leram da Virgínia? Se é contraditório à minha opinião. E se já conheciam ou Sim. não estes factos? Sim. Continuem a acompanhar-nos No Instagram, no Spotify, no YouTube no Apple Podcast. e no Facebook. Obrigada. Obrigada, Beijinhos. até à Até para a próxima semana. semana. Que vamos. Isto está fácil, não está fácil. Que uma mulher precisa do. Essa é nova. Agora perdeste, não é? Agora perdi-me. Obrigado, Cine. Virginia tinha de escrever. Aliás, aqui não era ela. Ok. Queres mais? Não. Mas há mais. Coisa- Pá, isto não dá para ser lido assim.